Paulo faz 5 afirmações incontestáveis do amor de Cristo. Eu te separei um trechinho da exposição de Romanos 8 para você curtir e ser edificado. Antes da gente dar uma olhada nesse vídeo, eu gostaria de te convidar para você entrar no nosso grupo de Telegram. Todos os dias eu posto dicas, princípios de interpretação bíblica, hermenêutica para te ajudar a ler e interpretar melhor as escrituras. Também quero te pedir para você assinar o canal, apertar o sininho e fazer tudo isso que a gente geralmente pede como youtuber. Vamos lá para o vídeo? E aí, no versículo 29 ao 30, Paulo vai fazer 5 afirmações incontestáveis do amor de Deus. E para Paulo é incontestável esses estágios, começando com a presciência, indo para a predestinação, depois para o chamado, justificação e por último a glorificação. Vamos dar uma olhada em cada um desses. Primeiro, Paulo começa com a expressão aqueles que de antemão Deus o conheceu. Você sabia que uma boa tradução seria aqueles que de antemão Deus amou? Conhecer na língua ou na cultura hebraica, ele é muito mais do que algo cognitivo. É um conhecer como se deitar junto, ou como amar, ou um amor de pai para filho, ou de marido para uma esposa. Então, Deus conheceu de antemão, não é apenas ele sabe das coisas, mas ele amou. O que Paulo está começando a nos revelar é que o amor de Deus por nós surgiu primeiro do que o nosso amor por ele. Então fique com isso. Quando você falar eu amo a Deus, saiba que Deus amou você primeiro. Essa é a primeira revelação que Paulo está trazendo para nós. Segundo, esses que Deus o amou, também predestinou para serem a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Com essa afirmação, Paulo não está negando que eu e você fizemos uma decisão para Cristo. Ele só está colocando que antes dessa decisão, Deus decidiu por nós. O Dr. D.A. Parker, no seu livro Evangelismo e Soberania de Deus, ele vai dizer o seguinte: o crente ora por sua conversão porque sabe que Deus o amou primeiro. E o crente ora pela conversão do seu próximo porque sabe que Deus já o amou. Eu lembro quando era aluno do Ariovaldo Ramos que ele sempre ensinou o seguinte: evangelize como se tudo dependesse de você e vá dormir sabendo que tudo depende de Deus. A gente precisa conversar sobre a palavra predestinação. Muitas pessoas não gostam da palavra predestinação porque acham que é algo de Calvino ou de algum outro reformador. Mas é Paulo que traz essa revelação de Deus para nós. Então a gente precisa entender de forma clara o que Paulo quer dizer aqui, independente se você gosta, se você se sente confortável, se você quer isso ou se é a palavra de Deus e por isso nós devemos entender e aceitar para a nossa vida. Mas eu vou tentar explicar e eu tenho certeza que você vai ser abençoado com esse conceito do amor de Deus que Paulo está revelando aqui. Muitos colocam que essa predestinação tem a ver com a presciência de Deus, porque ele sabe do futuro, então ele sabe quem ia amá-lo, ele sabe quem ia ser certinho, então ele predestina no passado. Primeiro que não faz sentido isso, não precisa de uma predestinação se ele já sabe quem vai amar, ele só distribui e vai tudo. Segundo que não tem nada a ver com a lógica de Paulo. O mais importante aqui é a gente descobrir o que Paulo está dizendo e não o que a gente quer que Paulo fale. Então isso não está dentro de uma boa interpretação de Romanos 8. Também Paulo já falou em outras passagens, como Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo já tinha falado, e o tempo todo Paulo vai revelar, que primeiro Deus escolheu, ele sabia de todas as coisas, ele sabe, ele tem presciência, mas Deus escolheu aqueles que o amam. A terceira é que aos que predestinou, também os chamou. O chamado de Deus é a aplicação histórica da predestinação da eternidade. Então, para fazer esse chamado, Deus nos apresenta, ou alguém nos apresentou esse evangelho, e a gente respondeu positivamente. Quarto, os que chamou
também os justificou. E já sabemos, porque Paulo já escreveu na sua carta, que justificação é muito mais do que perdão, é muito mais do que aceitação. É uma declaração que nós, pecadores, somos considerados justos aos olhos de Deus. Quinto, aos que justificou, também os glorificou. Paulo coloca que nosso corpo vai ser transformado com a glória de Deus. Paulo tem tanta convicção de que isso vai acontecer que ele coloca no tempo auristo, no passado, junto com os outros que ele acabou de falar, como a justificação, o chamado, ele colocou que também nos glorificou, mas isso é algo que vai acontecer no futuro e é algo que a gente chama como passado profético. O Dr. Diney escreve o seguinte: o tempo verbal nesta última palavra é impressionante. É a mais ousada antecipação de fé que o Novo Testamento contém. Então essas são as 5 afirmações incontestáveis que estamos seguros no amor de Deus. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.